Fala galera, Estevão aqui. Eu acho que assim como eu, muitos de vocês também devem gostar da sensação de andar pela sua casa com ela bem limpa, não é mesmo? Mas a gente sabe que na rotina que a gente tem hoje em dia é bem difícil a gente ter tempo suficiente para conseguir manter a casa sempre limpa, aspirar todos os dias, ainda mais para quem é dono de pets assim como eu e tem gato e cachorro pela casa, a gente sempre vai encontrar aqueles tufos de pelos espalhados. Para ajudar a gente com isso, o iRobot J7 é um robô aspirador com muita tecnologia embarcada e que com certeza pode economizar muito do nosso tempo no dia a dia. O robô aspirador Roomba J7 é fabricado pela iRobot, uma empresa precursora no desenvolvimento de robôs aspiradores desse segmento, e também ela é muito conhecida e respeitada. Atualmente, a iRobot tem algumas categorias de robôs inteligentes, alguns mais simples do que o iRobot, tendo alguns recursos a menos, e até um superior, uma categoria superior, que ainda vai entregar mais tecnologia, mas vamos focar aqui somente na categoria do J7. A iRobot possui algumas linhas de produtos diferentes à venda nacionalmente e internacionalmente. O Roomba J7 é o segundo no topo de linha da marca, ficando somente atrás da linha S, que atualmente possui o robô S9. No Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem a linha J, que eu acredito que deve sair em breve por aqui, e por enquanto a gente tem a linha I, atualmente com i7. Ele é basicamente o J7 também, que eu vou apresentar aqui no vídeo para vocês, mas com algumas diferenças visuais e algumas funções a menos também, que eu vou mostrar para vocês. Ele não possui o sensor que detecta pequenos objetos, então, por exemplo, se ele encontrar um cabo, algum tipo de dejeto animal no meio do caminho, ele vai seguir a limpeza ignorando aquele objeto sem desviar dela. Ele também não conta com uma luz para auxílio em ambientes escuros, então em um ambiente mais escuro sempre é necessário que você mantenha as janelas abertas, ou senão as luzes acesas, no caso você vai fazer uma limpeza à noite. A bateria dele possui 1.800 mAh, que garante cerca de 80 minutos de aspiração, enquanto o seu irmão, o J7, possui 2.210 mAh, que garante até 100 minutos de aspiração. No demais, ele é praticamente igual o J7 que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, dentro das funções que eu mostrar aqui para frente, você pode considerar que todas elas existem no i7, caso você decida comprar esse modelo vendido nacionalmente. O iRobot J7 é um robô aspirador inteligente realmente bastante completo. Ele vem com o próprio aplicativo da iRobot, por onde você pode fazer todas as configurações do robô, definir seu nome, visualizar o mapa da sua casa, iniciar um ciclo de limpeza, enfim, ele é realmente bastante completo, mas vamos passar pelos seus principais recursos. Ele possui um conjunto de limpeza que é exclusivo da iRobot, que conta com uma escova de borda giratória, que alcança os cantos por onde ele passa, e com duas escovas centrais emborrachadas que vão girando uma contra a outra e auxiliando ali o processo de sucção. Então, o sucção vai puxando ali, vai fazendo a aspiração do ambiente e essas escovas vão puxando a sujeira para dentro do robô. Esse sistema é bastante reconhecido no mercado, principalmente na limpeza de carpets, que tem se demonstrado ali uma superfície um pouco mais difícil dos robôs conseguirem limpar. Devido ao seu conjunto de sensores, ele consegue fazer uma limpeza inteligente da sua casa. Então ele vai fazendo a limpeza em um zigue-zague, ele vai até onde ele consegue atingir uma parede, algum tipo de obstáculo, e volta fazendo o zigue-zague e assim até cobrir todo o ambiente. Isso é diferente de alguns robôs um pouco mais simples que existem no mercado hoje e que fazem essa limpeza de forma aleatória. Com sua bateria de 2.210 mAh, ele consegue chegar até 100 minutos de limpeza contínua. Como um exemplo, ele consegue cobrir um ambiente de até 65 metros quadrados e ainda sobra a bateria, mas isso depende da sua configuração da passagem de limpeza. Abrindo o app aqui então e descendo até o final, a gente tem a opção de configurações do robô. Dentro dela a gente tem preferências de limpeza e em seguida a gente pode selecionar a opção passagem de limpeza. E aqui a gente pode fazer uma configuração referente à quantidade de passagens que ele vai fazer. A gente pode selecionar uma passagem, ou seja, ele vai passar uma vez em algum determinado espaço e depois ele vai entender que isso é o suficiente. Duas passagens, então ele vai repetir essa mesma passagem duas vezes. Ou se não, limpeza por tamanho de cômodo, que aí ele vai tentar cobrir cômodos maiores de 1 a 2 vezes e cômodos menores de 2 a 3 vezes. De toda forma, um grande diferencial dele é que se ele estiver realizando a limpeza de um ambiente e a bateria acabar, ele volta para a base, faz o carregamento e depois volta para aquele ponto da onde ele tinha parado e continua a limpeza até finalizar. Então ele também tem essa inteligência. Ele conta também com sensores frontais que permitem ele detectar alguns pequenos objetos, como por exemplo um sapato, um chinelo, ou se não um fio que ficou pela casa,
e principalmente ele consegue detectar dejetos de animais. Então se tiver algum dejeto ali pela casa que seu pet deixou, ele consegue detectar. E mais interessante é que ele evita o contato com todos esses tipos de objeto. Então se ele detectar alguma coisa desse tipo, ele vai tentar fazer o contorno e evitar o contato. Depois disso, no final do ciclo de limpeza, no relatório da limpeza, ele vai te informar quais foram os obstáculos que ele teve. Então, todos os objetos que ele encontrou, que ele teve que desviar, ele informa para você e você consegue definir se aquilo são obstáculos permanentes ou não. Então vamos voltar aqui para as configurações para poder ver isso. Então, novamente aqui no aplicativo, dentro das preferências de limpeza, a gente pode ver que a gente tem a opção de detecção de obstáculos. Seleciona essa opção e a gente tem a opção automático ou desativado. O automático, inclusive, é o recomendado. Com essa opção de automático ativa, todo final de ciclo de limpeza, ele vai gerar dentro do relatório, ele vai te informar se ele teve algum tipo de obstáculo ou não. Então vamos voltar aqui no aplicativo, eu vou abrir o meu histórico, vou pegar um ciclo de limpeza que eu já fiz aqui. Então, por exemplo, esse aqui é um relatório de limpeza aqui de um ambiente da minha casa. E aí a gente pode ver que ele detectou 3 tipos de objetos, né, de obstáculos que ele teve. Então a gente pode selecionar essa opção de iniciar análise, e aí aqui dentro dessa opção de análise a gente consegue ver melhor, né, o que objeto foi que ele detectou e ele acabou evitando o contato, e pode definir se é um obstáculo temporário, adicionar uma zona invisível ou nenhum obstáculo. Quando você coloca que é um obstáculo temporário, ele vai entender que você deixou alguma coisa pelo ambiente e que na próxima vez que ele passar por lá, em tese, não deveria ter mais novamente. Então vamos selecionar aqui que esse obstáculo é temporário. Aqui a gente tem, por exemplo, a fonte de água dos meus gatos. Então esse é um obstáculo que ele vai ficar por aqui. Ele é um objeto que sempre tem nesse pedaço. E aqui eu posso selecionar, adicionar uma zona invisível para ele sempre evitar entrar em contato com ele. E mais aqui ao lado a gente vê que ele detectou um pedacinho de fio aqui, ó. A gente vê que ele detectou até erroneamente aqui, ele até errou nessa detecção. A gente pode informar que não tem nenhum obstáculo aqui. E aí a gente envia essa análise e aí ele vai aprendendo assim conforme o tempo. Então conforme ele vai limpando a sua casa, ele vai entendendo ali onde tem um tipo de obstáculo ou não e você consegue ir configurando nele se é um obstáculo temporário, se ele adiciona uma zona invisível ou não. Outro diferencial muito legal dele é a luz frontal que vem com um conjunto de câmera. Então, num ambiente mais escuro, principalmente numa limpeza à noite dentro da sua casa, não é necessário que você deixe uma luz ligada. Obviamente que quanto mais claro o ambiente, mais fácil dele conseguir detectar um obstáculo ou não, mas essa luz já evita ali de você ter que deixar sempre a luz ligada do seu ambiente, ou senão que você se limite a fazer a limpeza durante o dia. Após alguns ciclos de limpeza na sua casa, ele é capaz de produzir um mapa por onde você consegue definir o espaço de cada ambiente, então você consegue nomear cada ambiente e você também pode adicionar zonas de exclusão e zonas de limpeza. As zonas de limpeza são áreas que você pode definir e nomear para que ele limpe somente uma área específica dentro de um cômodo. As zonas de exclusão não são nomeadas e são áreas em que você quer que ele evite que ele chegue. Então, por exemplo, se você tem debaixo do seu rack fica alguma quantidade de fios ali que você quer que ele evite, enfim, qualquer região em que você quer que ele não vá, você adiciona uma zona de exclusão. O mapeamento da sua casa ele pode acontecer com você realizando ciclos de limpeza e com o tempo ele vai descobrindo todos os espaços e adicionando ao mapa naturalmente. Ou também o próprio aplicativo indica que você pode tirar o iRobot da base, colocar dentro desse ambiente novo que você deseja mapear e iniciar um ciclo de descoberta ou um ciclo de limpeza nesse ambiente. Na minha experiência, eu tive um problema com isso, eu fiz esse teste de tirar ele da base e colocar dentro de um quarto novo que eu queria que ele conhecesse, só que depois dele finalizar o ciclo de descoberta, ele basicamente levou muito tempo para voltar para a base, ele ficou meio que na tentativa e erro para poder conseguir voltar para a base, e também ele criou um mapa completamente errado da minha casa, ele colocou o quarto num lugar que não tinha nada a ver ali com a realidade. Para resolver isso, e aí a minha indicação para vocês, é que você inicie esse ciclo, esse processo de descobrimento da casa, então ele não vai fazer a limpeza, ele só vai fazer o processo de descoberta, de mapeamento da sua casa, só que inicia isso direto da base. Pelo menos umas 2 vezes, você deixa toda a sua casa aberta, todos os lugares que ele tem que acessar aberto, tenta deixar o mínimo de objetos pelo chão ali, se você puder deixar uma cadeira mais no centro do cômodo, tirar coisas do chão, e deixa ele fazer a descoberta. É só na primeira, na segunda vez, e ele já consegue produzir um mapa da sua casa, e aí a partir daí, se tiver faltando algum canto, depois com ciclos de limpeza ele vai complementando esse mapa e você vai ter um mapa completo ali com o tempo, então não tem muito o que se preocupar. No aplicativo dá para fazer uma programação de limpeza de uma forma bem fácil.
Bem, então vamos aqui para o aplicativo novamente. A gente vai na parte agora de programação aqui do aplicativo, selecionando essa opção. No canto superior direito aqui a gente tem esse botão de mais e aqui a gente pode criar uma nova programação. Aqui a gente tem duas opções. A gente tem essa opção vez e essa opção aqui ao lado, automação. A automação basicamente essa programação que você vai criar vai ser ativada toda vez que algo acontecer, só que isso de maneira automática. Por exemplo, você pode ativar para que toda vez que você saia da sua casa, aquela sua programação que você tenha criado para a limpeza de algum ambiente seja ativada. Tá? Então você tem essa opção, eu vou mostrar aqui para vocês como fazer uma programação um pouco mais simples. A gente coloca o horário então, qual que é o horário que essa programação vai ser iniciada, vamos colocar aqui, sei lá, todo dia às 7 da noite aqui mais ou menos. E aí você pode selecionar os dias que você quer que essa programação seja ativada, que ela fique sempre configurada. Vamos colocar aqui segunda, quarta e sexta, deixa dessa maneira mesmo, mas você pode selecionar outros dias. E aí você vai configurar quais ambientes ou quais zonas que você tem que você quer executar a limpeza dentro dessa sua programação. Então, por exemplo, aqui a gente tem a opção de todos os lugares, caso você queira que ele limpe tudo basicamente. Ou senão você pode ir montando a sua programação aqui, os ambientes que você quer. Então vamos selecionar aqui na minha casa, eu quero que limpe o meu escritório e o escritório da minha esposa. Selecionei então somente os dois. Como ele já conhece os ambientes, ele dá uma estimativa de tempo em que ele vai levar para cada ambiente. No meu escritório 12 minutos, da minha esposa 6 minutos. Ele dá uma média ali mais ou menos que é o tempo necessário para ele. E aí a gente seleciona aqui a opção programação. Mas só um ponto antes aqui, ó, as zonas também podem ser selecionadas. Então é importante que você já tenha o mapa da sua casa criado, crie ali as suas zonas de limpeza para que você consiga executar a limpeza em um lugar específico dentro de um ambiente, e aí você também pode selecionar aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou selecionar que eu quero limpar também a caixa de areia. E aí a gente seleciona a opção de programação. Feito isso, essa programação está ativa. Se você quiser desativar ela, é só selecionar essa opção aqui em cima, na frente da programação. E basicamente é isso. Todos esses dias dentro dessa configuração que você montou, ele vai limpar os ambientes que você configurou. Você também tem a opção de iniciar uma tarefa sem necessariamente ela estar configurada como uma programação na sua casa, né? Então, por exemplo, aqui no aplicativo novamente, a gente vai na opção, nesse botão verde, né? Logo na entrada do aplicativo, nova tarefa. E aí aqui, basicamente, você pode selecionar os ambientes que você quer limpar naquele momento. Então, assim que você executar, ele já vai sair limpando ali esses ambientes. Então, por exemplo, vamos selecionar aqui a varanda, por exemplo. Você pode selecionar outros ambientes, também pode selecionar uma zona que você já tenha criado. E o interessante aqui é que você já pode salvar isso como favorito. Ou seja, se é algo que você quer executar ali com mais frequência, mas não necessariamente você quer uma programação, você pode selecionar ali um conjunto de ambientes ou zonas, salvar isso como favorito e nas próximas vezes você não precisa ficar executando essa tarefa novamente. Então vamos salvar aqui como favorito no aplicativo, dar o nome do favorito rotina, por exemplo. Você pode selecionar uma cor, você vai selecionar os ambientes. Eu vou querer que ele sempre limpe a varanda e a sala. Feito isso, a gente cria o favorito. E aí aqui, logo na entrada do aplicativo, a gente tem todos os favoritos e tem o favorito aqui, rotina agora. Selecionando ele já vai limpar esses ambientes que eu configurei também. Você também tem acesso a todo o histórico de limpeza da sua casa, com até alguns dados estatísticos. Então, novamente no aplicativo, a gente pode descer aqui mais na parte inferior, a gente tem a opção de histórico. Aqui a gente tem todas as limpezas que já foram realizadas por ele, o tempo, quando que foi feita, né? Qual que é a frequência diária que ele já limpou. Nesse caso aqui ele já limpou, desde que eu ativei ele pela primeira vez, 724 metros quadrados. E aqui em vida útil é interessante que ele te dá uns dados, né? Ele já executou 93 tarefas de limpeza, já executou 22 horas de limpeza, e não teve nenhum evento de sujeira, ou seja, não detectou nenhum dejeto de animal durante nenhuma limpeza. Então com isso você consegue consultar todo o histórico aí de limpeza da sua casa. O processo de limpeza dele também não tem nenhum tipo de segredo, é bem fácil. Na parte traseira dele, a gente tem a parte principal, na realidade, que é a caixinha onde fica toda a sujeira que ele aspira aqui durante os ciclos de limpeza na sua casa. Na lateral aqui dessa caixinha, a gente tem esse compartimento aqui. Na lateral dela tem um botão bem grande. Você aciona ele para dentro, já vai soltar aqui a caixinha para você. E aí, basicamente, você tem que esvaziar esse compartimento aqui com uma certa periodicidade, né? Para manter ele sempre vazio, para ele ter sempre o máximo de capacidade ali para poder limpar os ambientes da sua casa. Para abrir ele também é bem simples, então ele tem esse compartimento aqui, tem um botão cinza aqui embaixo, você aperta esse botão, essa portinha vai abrir e aí você consegue jogar toda essa sujeira aqui fora.
É sempre importante mencionar que também não é bom você lavar essa caixinha, tá? Então evita lavar. Se você, por algum motivo, precisar lavar, é importante que você se certifique de tirar o filtro aqui do lado, tentar tirar o filtro interno aqui também, e aí você lava e tem que ter certeza de que está muito bem seco antes de você usar novamente. Mas se eu fosse vocês, evitaria completamente essa questão da lavagem, tá? Aqui do lado também tem um filtro, caso você queira fazer a reposição no futuro. E feito isso, limpou essa região também aqui, se precisar, às vezes acumula um pouco de pó aqui, cabelo, enfim, só você dar uma limpada aqui. Ele tem um encaixe aqui no lado, ele tem um friso e tem um dente aqui nessa caixinha, então você só encaixar aqui dentro e apertar para dentro, fechou, e essa parte é isso. Aqui na parte superior, então, a gente tem a rodinha frontal. Para fazer a limpeza dela também é bem simples, é comum que junte pelos aqui, pelo de gato, cabelo de gente mesmo, normal. Você vem com uma chavinha também, força ela só um pouquinho pro lado, ela já solta aqui, ó. Só forçar mais um pouquinho. Opa, forçar o outro lado, quer dizer. E aí você faz a limpeza aqui, tira os cabelos que ficarem por aqui, pelo de gato, pelo de cachorro, que seja, e encaixa novamente. Então a gente limpou já essas duas peças. A outra peça também que você deve limpar de vez em quando, pelo menos, é essa aqui. Aqui é bem comum, devido a essa escova ser giratória, acumular cabelo humano mesmo aqui, pelo, alguma coisa do tipo. E aí você só pega uma chavinha também, solta esse parafuso. Essa peça sai com bastante facilidade, na real. Opa, só mais uma voltinha aqui. Aí. É só um parafusinho simples mesmo, e aí você consegue tirar todo o cabelo que tiver preso por aqui. E aí só fixa novamente. E aí a parte que é um pouquinho mais chata, mas que também é simples assim, é você fazer essa limpeza dessas escovas centrais aqui que puxam toda a sujeira para dentro. É um processo simples, como eu falei. Aqui ao lado, na parte superior aqui, a gente tem uma travinha verde. Você aperta ela para dentro, puxa para cima, você vai soltar as escovas, você vai ver que até ele eleva um pouquinho aqui para cima. E aí aqui é só você, de fato, tirar ela. E aí você pode tirar todos os cabelos ou pelos que tiverem aqui enrolados. Às vezes também é comum você deixar alguma coisa solta, uma pedrinha, alguma coisa pela casa. Pode ser que trave aqui no meio, então ela não entra dentro do sistema aqui de limpeza. Então é interessante de vez em quando você vir aqui fazer essa limpeza. Você pode soltar as duas. Aqui no desenho já mostra a ordem que você tem que colocar. Então essa ponta quadrada vai dentro aqui do desenho quadrado. É só você encaixar aqui. Essa parte aqui é a mais chata na realidade, porque dá um certo trabalhinho só para poder encaixar. Aqui, pronto. Travou, entrou aqui novamente, você fecha a travinha e pronto, manutenção feita. E é interessante também você passar um pano com álcool aqui na parte de baixo também para poder limpar o pó que fica aqui no geral, mas eu acho que a limpeza principal do dia a dia é a cada X tempo aqui, pelo menos uma vez a cada 1, 2 dias, dependendo do ciclo de limpeza que ele tem na sua casa, você esvaziar aqui o depósito de lixo, e aí você vai ver que ele vai ficar sempre limpinho aqui para poder continuar te ajudando aí na sua casa. Um grande diferencial desse robô é que ele tem integração com a Alexa. Então, através da skill iRobot Roam, você consegue dar comandos para ele por voz e executar limpezas dentro da sua casa, tanto pedindo para ele limpar um ambiente específico, quanto também pedindo para ele limpar uma zona específica definida por você. Pedir para a Roomba aspirar a caixa de areia. A diferença maior aqui, que pode gerar algum tipo de confusão, é que em vez de você chamar pelo nome que você definiu para o robô, por exemplo, você tem que chamar sempre pela palavra Roomba. Então eu vou deixar aqui na descrição uma lista de comandos que você pode utilizar. Ele inclusive uma lista da própria iRobot sobre esses comandos, com tudo que você pode fazer através dos comandos de voz utilizando uma assistente de voz. Você também consegue criar rotinas através do aplicativo da Alexa, sem utilizar necessariamente a parte de programação do aplicativo da iRobot, para executar rotinas de limpeza dentro da sua casa. Mas nisso eu fiz alguns testes e eu não tive uma experiência muito positiva. O problema foi o seguinte: dentro do aplicativo da própria iRobot, você consegue definir a ordem de limpeza. Ou seja, a ordem que você selecionar, os cômodos ou as zonas da sua casa, vai ser a ordem em que ele vai executar a limpeza dos ambientes. Já no aplicativo da Alexa, a gente não consegue fazer isso.
Você vai selecionar os ambientes também, só que ele começa a limpar de forma desordenada. Isso acaba desperdiçando um pouco de bateria, porque às vezes ele tem que cruzar todo o ambiente para chegar num outro lado ali desordenadamente. Ele não vai fazer aquela limpeza que faça mais sentido na sua casa, que você já conhece e já consegue programar para ele seguir algum tipo de sentido e acabar voltando para a base, né? Então eu recomendo utilizar principalmente o aplicativo da iRobot propriamente, utilizando a função de programação que eu mostrei para poder executar essas rotinas. Ou então você pode criar um grupo de execução, então você vai selecionar dentro do aplicativo da iRobot, você define lá um grupo favorito, você vai selecionar ambientes dentro da sequência que você quer e vai salvar como favorito. E aí, voltando no aplicativo da Alexa, em vez de criar uma rotina selecionando cada ambiente que você quer executar a limpeza, você vai selecionar o favorito. E aí, através da configuração do favorito, que já tem a ordem certinha de fazer a limpeza, ele vai executar da maneira que é necessária. Eu realmente tenho gostado muito dele, eu tenho utilizado praticamente todos os dias, às vezes até mais de uma vez no dia. Eu tenho pets em casa, então eles acabam deixando pelo, às vezes areia de gato um pouco espalhada, e ele me ajuda a manter a casa limpa todos os dias ali, fazendo a função dele dentro das programações que a gente define aqui. Infelizmente aqui no Brasil, como tudo, não é um investimento baixo, né? Então a gente tem um robô, de fato, um robô aspirador inteligente, com muita tecnologia embarcada, eu acho que dos melhores que tem do mercado, porém tem um preço realmente salgado se você for comparar aqui no Brasil. Mas eu acho que vale a pena você entender que através dessas funções que você viu, você consegue ver quais você gostaria mais de ter aí dentro de um robô aspirador e buscar alguma outra opção no mercado que seja compatível com aquilo que você quer. Às vezes nem todas as funções são necessárias para você. Você pode entender aquilo que você mais prioriza e comprar um robô que atenda a sua necessidade. Ou se você conseguir, comprar o J7, que eu recomendo demais. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like, comenta aí o que você achou desse robô, se você teria um desses em casa, se é legal para você. E lembrando que o link para qualquer um dos produtos do meu setup está na descrição. Você comprando algum desses produtos pelo link, você me ajuda a continuar com o projeto e não custa nada mais para você. É isso, valeu e fui!